Vamos ver. A gente já falou muito sobre isso. Inclusive, o Ancelotti, essa manhã, na entrevista coletiva, foi novamente questionado sobre contatos da Confederação Brasileira para ele assumir a CBF. E ele, de novo, como ele já fez nas últimas 2 vezes que foi questionado sobre isso em entrevistas coletivas lá em Madrid, reforçou que ele tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024. A gente reforça aqui sempre que o Real Madrid, a gente não pode garantir que um técnico que tenha contrato vai cumprir esse contrato, porque depende muito dos títulos, depende muito do que, como vai terminar a temporada para o Real Madrid. O Real Madrid, nesse momento, está disputando a final do Mundial de Clubes. Em pouquinho mais de uma semana tem o primeiro jogo das oitavas de final da Champions contra o Liverpool. A gente vai ter a reedição da última final. Depois tem semifinais da Copa do Rei da Espanha, jogo de ida e volta contra o Barcelona. E o campeonato espanhol, é verdade, o Real Madrid está muito distante do Barça e essa situação se complica para o Real Madrid pensar em título, mas impossível também não é. Então, o Real Madrid provavelmente o que vai fazer? Vai esperar terminar a temporada para decidir a continuidade ou não de Ancelotti. A gente sempre coloca como condicionante aqui o que pode acontecer na Liga dos Campeões, que é a competição mais importante para o Real Madrid em todas as temporadas. Então, o Real avançando na Champions, o Real Madrid sendo campeão da Champions, por exemplo, eu acredito que o clube vai querer continuar com o Ancelotti. Fazendo uma temporada que a diretoria chegue à conclusão que está de acordo com o que se imaginava, com os títulos que se esperava conquistar, com o futebol que se esperava apresentar, mais importante para o Real Madrid em todas as temporadas. Então, o Real avançando na Champions, o Real Madrid sendo campeão da Champions, por exemplo, eu acredito que o clube vai querer continuar com o Ancelotti. Fazendo uma temporada que a diretoria chegue à conclusão que está de acordo com o que se imaginava, com os títulos que se esperava conquistar, com o futebol que se esperava apresentar, com a integração de jogadores mais jovens, que é um dos trabalhos que o Ancelotti tem feito no Real Madrid, essa transição da equipe tão vencedora para uma equipe mais jovem. Eu acho que tudo isso vai ser colocado na mesa para o Real Madrid decidir se o Ancelotti continua até o final do contrato dele ou não. O Ancelotti, toda vez que a gente pergunta sobre isso, ele fala a mesma coisa, que ele não recebeu nenhum contato da CBF e que ele não sabe do que o pessoal está falando no Brasil e de que até que o Real Madrid quiser continuar com ele, ele vai ficar. As informações que chegam do Brasil, elas ainda não foram contrastadas aqui por parte da imprensa espanhola, então a gente ainda não tem o lado do Real Madrid e também do Ancelotti nessa situação toda, e eu acho que a gente vai ter que aguardar cenas dos próximos capítulos, porque o que parece é que essa novela começou depois da Copa do Mundo e ela provavelmente só vai terminar quando o Ancelotti garantir que ele fica realmente no Real Madrid até 2024, que essa decisão não passa por ele, e passa sim pelo Real Madrid, no qual o Ancelotti colocou essa decisão do seu futuro. Está na mão do Real Madrid. Se o Real Madrid quiser ficar com o Ancelotti já disse que ele não vai pedir demissão do Real Madrid, que ele vai continuar. Então eu acho que a gente tem que aguardar, são muitas as informações que vêm saindo nos últimos dias, principalmente porque a imprensa do Brasil está em mais contato com o Real Madrid nesse momento. Então vamos aguardar, muita calma nessa hora, porque o Ancelotti tem uma final amanhã e, como eu já expliquei aqui, tem muitos jogos decisivos nas próximas semanas e não acredito que ele vá tomar uma decisão já, a não ser que o Real Madrid já tenha sinalizado alguma coisa para o técnico, mas aí ele está fazendo jogo duro e não está revelando nas entrevistas coletivas. Então vamos aguardar mais um pouquinho. É verdade, né? Porque surge uma informação nova, então vamos esperar alguns dias, né, para isso ser diluído, né, e até ser disseminado para o futebol espanhol, também para a imprensa espanhola, para ver o que o Ancelotti, né, vai responder sobre isso também. Já a gente vai debater aqui também. Porque a promessa feita no Catar, promessa talvez seja um termo forte, mas a projeção do próprio presidente da CBF era que isso fosse resolvido em janeiro. Em janeiro, já. Ele ia matar em janeiro. Eu acho que não precisa. O Filipão e o Parreira para se despedir, qualquer coisa, cara. Vai, como, com todo respeito, já se respeitando um pouquinho, quando Ernesto Paulo dirigiu a seleção brasileira em agosto de 91, quando saiu o Falcão, antes de voltar o Parreira. Não precisa ter treinador, seleção, nesse momento, pô. E não tô dizendo, eu não quero ricardinhar, mas assim, pô, Marrocos... Mas ele disse sim, que seria em janeiro, e que a CBF não espera, e que o Brasil não espera, e não sei o quê, porque já tem data FIFA no mês que vem, em março. A gente já está em fevereiro, né, dia 10 de fevereiro. E ainda nada... Então ele está pelo menos 41 dias atrás daquilo que ele disse que ia
E ele não devia ter dito o que disse. Gente, não precisa treinador agora. Se comprometeu. Data FIFA, pô. Qualquer coisa, sei lá, chama um... São 2 jogos, né? São 2. Chama o Filipão e o Parreira para se despedir. Qualquer coisa, cara. Vai, como, com todo respeito, já se respeitando um pouquinho, quando Ernesto Paulo dirigiu a seleção brasileira em agosto de 91, quando saiu o Falcão, antes de voltar ao Parreira. Não precisa ter treinador, seleção, nesse momento, pô. E não tô dizendo, não quero ricardinhar, mas assim, pô, Marrocos... Ninguém quer ricardinhar, nem o Ricardinho quer ricardinhar. O treinador do Marrocos assumiu a seleção em 31 de agosto, para ser 4º colocado na Copa. Não estou falando que é esse o esquema. Mas não precisa ter agora. Calma, precisa ter o treinador? Não, precisa ter o melhor possível. Ancelotti é um dos nomes, sim. E também não quero ser só estrangeiro, eu quero que seja um treinador bom. Então qual será o treinador brasileiro? Também não tenho a menor ideia. Mas se não tem a menor ideia, a CBF parece que não tem também, tá seguradinho. Eu acho que o cenário nunca foi tão incerto, pelo menos em nomes brasileiros. Porque nomes estrangeiros, a CBF tem dinheiro? Tem dinheiro. Tem muitos bons nomes por aí? Tem muitos bons nomes por aí. Então, a questão não é falta de nome, fora. Aqui, eu acho que o terreno hoje, ele é muito incerto. A gente sempre teve um favorito. Sim, a bola da vez. Sempre teve a bola da vez. Hoje já não tem uma unanimidade. Hoje não tem. E tinha assim, um muito favorito, tinha um mais ou menos, tinha um super vencedor que podia ser injustiçado. Mas assim, quando o Muricy foi indicado, a bola da vez era ele, ele não quis. Quando foi o Mano, a bola da vez era ele. Quando foi o Tite, a bola da vez era ele. Quando foi o Dunga, nenhuma das vezes era. Não era, mas tinham outros que se sentiram injustiçados. Nessa questão que o Mauro disse, né, como a gente teve a seleção de Marrocos, a gente pode pegar o próprio trabalho do Tite. Ele teve um ciclo ali pela metade, outro inteiro, e mesmo assim o resultado foi o mesmo. Então, acho que esse período curto que se perderia, esperando o Ancelotti, no final não faz muita diferença, porque o futebol muda bastante em 3 anos. E o Ancelotti, eu tenho a impressão que possui esse desejo, porque o que falta na carreira do Ancelotti é assumir uma seleção. O cara conquistou as 5 principais ligas na Europa, só falta uma seleção. E a seleção brasileira, querendo ou não, é uma seleção que sempre chega com alguma condição de ser campeã. Ele vai estar assumindo a seleção mais vitoriosa do mundo. Eu acho que pelo que a gente sabe do Ancelotti, de ser um técnico que gosta de grandes desafios, na minha cabeça é muito possível que ele assuma sim, apesar dele ter dito que gostaria de encerrar a carreira dele no Real Madrid. Ele foi mudando um pouco o discurso, né? Ele resgataram uma entrevista quando ele falou que depois do Real, se saísse realmente só uma seleção, talvez fizesse brilhar o olho e tal. Não citou uma seleção em específico, falou de seleção. No livro dele, lá no Liderança Tranquila, ele não toca muito nesse assunto. Ele sempre fala, inclusive, de 2 histórias mal resolvidas, né? À época, ele estava no Bayern. De como ele podia mais ainda no Real, de um retorno, mas ele entendia. E, salvo engano, a história dele no Chelsea, que ele entendeu também que podia fazer mais. Fora isso, eu acho que ele tem tudo muito bem resolvido. E pode ser, como nessa entrevista, que eu acho que tem 1 ano e pouco, menos até, que ele de lá pra cá pensou, se pintar uma seleção, por que não? Mas ele não cravou nenhuma em específico, assim, se é a seleção brasileira. Precisam disso. E pro futebol hoje, ele pode continuar de boa, da minha parte. Continuar na Europa, porque a base vai estar na Europa. O que ele precisaria e vai precisar muito provavelmente é uma grande comissão técnica, uma comissão técnica com gente brasileira. Pouco nossa cultura. Não, ele pode respirar, mas vem aqui, vê o Brasileirão, volta pra lá, ele pode ficar. Pode ficar aqui, pode ficar lá. Ele tinha que vir fazer Não, vem a seleção brasileira, né? Eu acho que ia ser muito legal pra grife, pra gente, ia ser um super debate. Eu só fico na dúvida de esses treinadores, historicamente, de clubes, como eles lidam com o fato de não estar no campo e bola toda hora. Tem caras que são viciados nisso e que vivem desse dia a dia, dessa evolução que você percebe toda hora, que o Guardiola falava, né? A coisa que está no ar e o que eu posso ver. Eu não sei como esses caras iam lidar com isso. O Ancelotti, como é muito rodado já e está caminhando aí, chegou a falar que depois do Real também podia até se aposentar, eu acho que para ele ficar mais longe do campo seja menos grave do que para um Klopp, para o Guardiola, para o Nagelsmann. Esses caras eu acho que precisam disso. E para o futebol hoje, ele pode continuar de boa, da minha parte. Continuar na Europa, porque a base vai estar na Europa. O que ele precisaria e vai precisar muito provavelmente é uma grande comissão técnica, uma comissão técnica com gente brasileira. Pouco nossa cultura. Não, ele pode respirar, mas vem aqui, vê o Brasileirão, volta pra lá, ele pode ficar. Pode ficar aqui, pode ficar lá. Ele tinha que vir fazer Não, vem, mas assim, ele precisaria de um ótimo auxiliar técnico brasileiro, auxiliares técnicos para ver, tem uns caras legais aqui e tal, e vem e tal.
Hoje dá, e não só pra ele, dá pra todo mundo. Tudo dá um jeito, claro né, mano? que Tudo dá um jeito. a pressão seria muito maior pra ele. O cara tarará, o cara tá nem aí. Mas que estamos daria pra ele trabalhar falando do lá, Ancelotti daria. também. Sim, Não, estamos e falando do ele Ancelotti. os é um brasileiros cara lá, ué. muito adaptável, porque mesmo sendo Europa, a cultura na França é muito diferente do que você vai encontrar Sim, na sim. Alemanha. Não é porque é Perfeito. o mesmo continente que é, E ele que já é trabalhou parecido. em E ele é todo mundo. ele é super adaptável, ele já mostrou isso. Foi campeão em todo Agora, lugar essa que diretoria passou. da CBF tem tudo menos um plano claro, É. né? Beleza que a gente tá falando de um presidente novo, mas quando era o Caboclo, e isso foi dito pelo Tite, ainda em 21, cara, teve um momento, os caras tentaram a história do Xavi, e a história é real, sem falar legal. com o Tite primeiro, a ideia partiu do Caboclo, eles queriam o Xavi para assumir como auxiliar, para depois ser o Xavi o treinador, sendo que o Xavi só tinha treinado no Catar. Já me parece aleatório, o Xavi tá fazendo um bom trabalho no Barcelona, Muito mas de bom novo, dele dentro de uma cultura que ele conhece totalmente e com campo e bola 24 horas por dia Sim. praticamente. E aí queria trazer 500 caras de comissão técnica, foi muito por isso que não rolou. Os caras tentaram o Henry e o Vieira. Tipo assim, cara, são conceitos de bola. Diferentes. Meu irmão, é uma Parece salada. até clube brasileiro, Já né? já a gente continua nesse debate, porque eu preciso liberar a Tati Mantovani. Obrigado pela sua participação, Tati. Eu vi ali um superchat, né? Brincando do Fábio eu acho que é o Acabara, né? Falando que só acredita se o Fabrício e o Romano confirmar a informação. Mas eu confio também quando a Tati der essa informação que o Aí Ancelotti sim, chegará aí também oficial. na seleção brasileira, porque é uma repórter muito bem informada e continuará no seu trabalho aí nessa sequência aí, cobrindo, né, esse jogo de terceiro e quarto lugar e também a Né? grande decisão entre Real Madrid e Al Hilal. Obrigado, viu, Tati, pela sua participação. Uma boa tarde para você.